No programa, pisca na tela aqui o nosso Pedro Marques, com a palavra do doutor André Sica. Amigos da Jovem Pan, o meu contato de hoje é o advogado André Sica, sócio fundador da CSMV Advogados, que representa o Palmeiras e o Red Bull Bragantino, além de outros clubes do futebol brasileiro, entidades do nosso futebol. E o assunto de hoje não poderia ser diferente. A medida provisória número 984, que dá todo o poder de negociação dos direitos televisivos às equipes mandantes, sem aquela burocracia de ter que negociar com os dois times envolvidos, né, André? É mais ou menos por aí, né? É isso aí, Pedro. Em primeiro lugar, um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo. A medida provisória mudou toda a dinâmica das negociações de televisão. Ao invés de o mandante e o visitante terem que autorizar a transmissão, a partir da medida provisória, só o mandante. Isso muda tudo, proporciona um mercado um pouco mais aberto e eu acho que vai ser bem interessante para a gente. E você se encontrou na semana passada com o presidente Jair Bolsonaro. Houve ali uma conversa com o presidente em relação a essa MP. Os clubes que assinaram com a Turner estiveram ali em Brasília reunidos. E nesses últimos dias, o presidente Bolsonaro acabou testando positivo para a Covid-19. E aí, como foi que você recebeu essa notícia? Você já chegou a fazer o teste, não fez o teste? Qual que é a situação, André? Pedro, a gente já fez o teste, na verdade todos os presentes fizeram o teste, não tive nenhuma informação de alguém que tenha testado positivo, eu mesmo fiz 2 testes desde o encontro, testei negativo nas 2 vezes, a gente se cuidou bastante durante o encontro, usamos máscara, álcool gel, enfim, mas de fato eu acho que preocupou mais os familiares e pessoas próximas do que nós mesmos, porque a gente sabia quais as medidas a gente tinha adotado. E o presidente Gagliotti também fez o teste, né? O presidente Gagliotti faz teste quase todos os dias. Ele, desde o encontro com o Bolsonaro, acho que já testou 3 ou 4 vezes, sempre negativo. E é impressionante, a gente estava comentando fora do ar aqui que todo mundo ao lado do presidente testa positivo e ele vai testando sempre negativo. Você esteve ali junto com ele em Brasília. E em relação a esse encontro, como é que foi a conversa com o presidente Bolsonaro? Você acredita que foi um papo ali proveitoso para as equipes que estiveram ali presentes? Pedro, foi extremamente proveitoso o papo com ele, tá? Na verdade, foi surpreendentemente proveitoso. A gente achou que a gente ia ter um tempo qualitativo um pouco menor do que a gente teve. Mas, na verdade, foram... não sei quem acompanhou toda a visita, mas foram 4 horas e meia de visita, né? Só com o presidente a gente passou quase 2 horas e o objetivo foi absolutamente atingido, que era mostrar para o presidente que essa MP muito longe do que se mencionava, que privilegiava um ou outro clube, era uma MP realmente importante para todos os clubes do futebol brasileiro e que, de fato, modernizava a dinâmica das transmissões do futebol brasileiro. E o Palmeiras esteve ali, o Santos, 2 clubes aqui de São Paulo, Internacional, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, enfim, todas as equipes que acertaram com a Turner. Agora tem todo esse imbróglio, não se sabe o dia de amanhã, podemos colocar assim, as equipes não têm uma definição se o contrato vai ser cumprido até o final. O que você pode falar dessa situação dos times com a Turner? Olha, os clubes da Turner eles tinham muita segurança do contrato que assinaram com a Turner. Foi um ato de coragem desses 8 times. A gente sabia que uma quebra de monopólio ia ser custosa, ia ser difícil, mas esses times adotaram essa medida, ficaram muito felizes com essa medida e foram absolutamente surpreendidos com uma notificação no início desse ano da Turner alegando alguns descumprimentos. Os clubes têm absoluta segurança de que não descumpriram nada. Entenderam que o momento da Turner de notificar os clubes foi bastante inoportuno, além do que a gente entendeu que, além de inoportuna e irregular a notificação deles, eles contradizem o próprio discurso, né? Porque a Turner chega no Brasil com um discurso de quebra de monopólio e de investimento no futebol, e na verdade o que acontece agora é uma
uma eventual tentativa de desinvestimento e de devolução do futebol para a Globo, o que vai absolutamente no sentido contrário. Mas a gente entende, o papo com a Turner já melhorou bastante, tem evoluído bem, e a gente entende que, de fato, eles vão perceber que o movimento não foi o mais apropriado e a situação vai se restabelecer. A ideia é restabelecer. Isso, Pedro, acho que é uma coisa importante para deixar bastante claro para todo mundo. Muita gente já me perguntou se a ideia é rescindir. Não, de jeito nenhum. A ideia é manter um contrato, que a gente está muito satisfeito com esse contrato, gostaria de cumpri-lo até o final e gostaria de desenvolver um relacionamento ainda maior com a Turner. E em relação a isso, essa semana inteira se discutiu muito a situação do Flamengo e do Fluminense, a final da Taça Rio. Os torcedores, no dia da partida, que foi uma quarta-feira, não sabiam onde o jogo ia passar. Se passaria na Flu TV ou se passaria na Flá TV. Como foi que você viu essa situação? E estendendo a pergunta, como que o grupo, né, viu essa questão toda do Flamengo? Porque, como você disse, não é uma questão apenas do Palmeiras, né, mas sim do futebol brasileiro. Pedro, eu vou começar dizendo a minha admiração e declarando a minha admiração pela atual gestão do Flamengo. É uma gestão muito boa, muito profissional, que trabalha muito bem, trabalha de forma intensa e eles prestaram um grande serviço para o futebol brasileiro ao correrem atrás dessa MP. Porque essa MP, na verdade, essa MP ela muda a dinâmica, uma dinâmica de 50 anos. A lei que determinou que o mandante e o visitante tinham que autorizar concomitantemente a transmissão dos jogos, ela é de 1970. Então, é uma lei bastante antiga, totalmente anacrônica, vai ao contrário de todas as legislações mundiais, e o Flamengo prestou um grande serviço ao buscar essa alteração. Então, dito isso, é importante que se diga que a postura do Flamengo em relação a esse jogo da final foi bastante decepcionante. Sinceramente, a gente não esperava que o Flamengo tivesse essa visão imediatista a respeito da conquista que eles tiveram. A gente entende que o Flamengo é o maior clube do Brasil, é um clube extremamente forte, extremamente potente e que ia entender que este momento, a conquista dele, levaria eles a uma liderança histórica da união de clubes, uma liderança histórica na alteração legislativa brasileira, mas na verdade eles acabaram tendo uma atitude, de certa forma, imediatista, individualista, né? Ao buscarem não só a MP, mas também a inversão de mando da Taça Guanabara. Então, felizmente isso foi alterado, felizmente o STJD manteve o mando de campo para o Fluminense, felizmente o Fluminense fez uma belíssima transmissão, mas incomodou sim, incomodou porque a gente tem uma esperança que o Flamengo realmente venha a contribuir muito para esse movimento, e eu acho que para essa nova situação do futebol brasileiro, e a gente acha que o movimento em relação a essa final específica não condiz muito com o que a gente espera dessa grande gestão do Flamengo. Você não acha que essa atitude do Flamengo de individualizar a questão pode voltar e vir a acontecer novamente no futebol brasileiro? Porque também isso muito se discute, né? Os clubes estão brigando ali pela MP 984, mas no final de tudo, aqui no Brasil, cada um briga pelo seu. Você acha que os clubes vão brigar em conjunto ou podem repetir essa postura do Flamengo de individualizar a questão? Isso, de fato, é uma preocupação. A gente percebe que é uma preocupação de todo mundo, até por conta dos tropeços históricos de união de clubes no Brasil. Mas hoje a gente vê o mercado de clubes brasileiros, o mercado de futebol, muito mais maduro. Eu diria que a gente que está na posição que eu estou, enfim, que tem um contato muito forte com todos os clubes, com as presidências dos clubes, a gente percebe que está muito claro para todo mundo que essa MP ela só vai ter o seu devido valor e ela só vai mudar o mercado brasileiro do futebol se houver união entre clubes. Então, apesar de haver sim um risco de individualização e esse risco de individualização realmente jogaria esse esforço todo por água abaixo,
mas apesar de haver esse risco, a gente entende que existe um bom momento, um bom cenário para a União e que os clubes têm uma compreensão muito grande disso e provavelmente a gente está diante, se essa MP se perpetuar, virar lei, eu acho que ela vai empurrar os clubes para uma união, sem dúvida alguma. André, muito obrigado por atender a Jovem Pan, foi um prazer poder conversar com você, sanar algumas dúvidas em relação a essa MP que, sem dúvida, vai abrir um debate muito extenso no futebol brasileiro. Pedro, eu que agradeço, estou sempre às ordens aí, espero que todos entendam os bens que essa MP vai fazer para o futebol. Vamos apostar nisso e vamos seguir juntos. Esse foi André Sica, sócio fundador da CSMV Advogados, representante de Palmeiras e Red Bull Bragantino, conversando com a gente aqui na Jovem Pan.